Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu neto me empurrou para dentro do lago e disse rindo, não se faça de vítima. Então eu sobrevivi, e mudei tudo. Meu nome é Eleanor Williams. Tenho 72 anos. E o que vou contar a vocês não é uma notícia. Não é um exagero para atrair pena. É minha vida. Uma vida que dei aos outros. Uma vida cheia de sacrifícios silenciosos, de amor oferecido sem esperar nada em troca, de dores escondidas atrás de sorrisos. E então chegou aquele dia. Aquele em que tudo mudou, aquele em que parei de ficar em silêncio. Eu criei 2 crianças. Roberto, o mais velho, é Lindsay, meu caçula. Morávamos em uma pequena cidade em Vermont, cercados por pinheiros, neve no inverno e vizinhos que ainda te cumprimentavam olhando nos olhos. O pai deles, James, era meu namorado de infância, meu porto seguro. Ele era professor de ciências no ensino médio. Um homem justo e discreto, apaixonado pelas estrelas e pelas pessoas. Mas ele morreu cedo demais. Leucemia aguda, diagnosticado em uma manhã de outono. Enquanto nos preparávamos para decorar a casa para o Halloween. 3 meses depois, ele se foi. Fiquei viúva aos 39 anos. Com 2 filhos de 13 e 7 anos. E mais dívidas do que economias. Chorei em segredo. Desabei no banheiro e depois saí com os olhos vermelhos e um sorriso trêmulo para fazer panquecas para eles. Eu tive que me segurar. Por eles. Por mim. Por James. Voltei a trabalhar em uma biblioteca municipal. 35 anos passados entre as prateleiras, os livros com orelhas de cachorro, as crianças sussurrantes e os estudantes do ensino médio que vinham colar nos computadores. Não foi glorioso, mas foi honesto, estável, útil. Era também um refúgio. Eu adorava a calma, o cheiro do papel, a sensação de transmitir conhecimento. Dei tudo para Robert e Lindsay. Cada centavo, cada minuto, cada batida do meu coração. Eu estava lá para fazer lição de casa, para decepções românticas, para resfriados e sonhos. Abri mão de férias, de compras para mim, de fins de semana tranquilos, para que eles não precisassem de nada. Quando ele entrou na universidade, vendi as joias da minha mãe para complementar as despesas dele. Quando ele conseguiu o primeiro emprego, chorei de orgulho na minha cozinha, sozinha, com minha xícara de chá. E então ele conheceu Deborah. Eu estava feliz, sério. Ela era linda, elegante, brilhante. Vindo de uma família mais abastada, conhecia os códigos, os bons restaurantes, as férias em Cape Cod. Ela tinha um jeito de falar suavemente, como se controlasse cada sílaba, cada olhar. Educado demais para ser sincero. Desde o início, eu senti que havia uma distância. Não hostilidade direta. Não, algo mais sutil. Como uma divisória de vidro entre nós. Ela me cumprimentava com sorrisos perfeitamente medidos, sempre me chamava de Senhora Williams, mesmo depois do casamento. E mudava de assunto assim que eu falava demais sobre Robert quando criança. Eu não era má. Apenas, modesta. Mas fiquei quieto. Pensei, esta é a vida deles agora. Não seja aquela sogra intrometida que todo mundo odeia. E então um dia, Ethan nasceu. Aquele pequenino. Lembro-me da primeira vez que o segurei nos braços. Ele era pequenininho, quentinho, com os punhos cerrados como se quisesse segurar o mundo dentro de si. Ele abriu os olhos e eu soube. Eu sabia que o amaria como amei seu pai. Talvez até mais. Ele me trouxe de volta à vida. Eu cuidava dele toda quarta-feira. Depois, nos fins de semana. E às vezes por uma semana inteira quando Deborah dava suas palestras, ou quando Robert estava viajando. Eu cantava para ele as canções de ninar que minha mãe cantava para mim. Eu cozinhava seus purês favoritos. Eu emoldurava cada um dos seus desenhos. Ele me ligou, querida Nana. E quando ele se aconchegava em mim e dizia, quero dormir na sua casa, meu coração derretia. Mas ao longo dos anos, alguma coisa quebrou. O menino curioso e carinhoso se tornou um adolescente frio, zombeteiro e severo. Ele não me chamava mais de Nana, mas Leonor num tom seco. Ele reclamou de ter vindo à minha casa. Disse que cheirava velho e que eu estava sobrecarregado. O imitou minha voz com as costas curvadas, zombou das minhas expressões. Certa vez, o peguei imitando meu andar na frente dos primos, mancando exageradamente. Ele riu alto. Eu olhei Roberto. Ele estava lá. Ele viu. Ele não viu. Não disse nada. Nada. Nenhuma palavra para me defender. Nenhuma carranca. Ele continuou olhando para o celular como se eu me tornei invisível. Naquela noite chorei no meu carro. Silenciosamente. Minhas mãos apertaram o volante. E eu entendi. Meu amor não os protegia mais. Ele os atrapalhava. O casa na margem do lago Hartley era mais do que uma casa.
Era uma refúgio e álbum vivó de memórias que eu havia construído com James, meu marido. Nós a compramos nos anos 80 por quase nada na época. Uma pequena cabana de madeira meio dilapidada de frente para a água, escondida entre os pinheiros. Pouco a pouco, nós o renovamos juntos, ele lixava, eu pintava. Escolhíamos cada móvel em mercados de pulgas, cada cortina costurada à mão, cada foto emoldurada nas paredes. Ouvíamos os mergulhões cantando ao anoitecer, assávamos marshmallows no verão, líamos ali, aconchegados perto da lareira no inverno. Foi onde nossos filhos aprenderam a nadar, onde James me deu meu último anel no nosso 25º aniversário de casamento. Foi onde ele disse suas últimas palavras. Este lugar era sua respiração, era sua voz, era ele. Naquele ano, em agosto, senti um vazio. Ligações eram raras. Visitas, ainda mais raras. Lindsay estava em Seattle. Robert, ele estava me mandando mensagens rapidamente. Então, tive uma ideia. E se eu reunisse a família no lago, como antes? Um fim de semana, só um. Para me reconectar. Para me sentir parte de novo. Liguei para o Robert. Ele atendeu num tom distraído. Vou falar com a Débora sobre isso. Ele me ligou de volta 2 dias depois. E certo, vamos lá. Mas não por muito tempo, né? O Ethan tem um jogo na terça. Eu não esperava uma ovação de pé. Mas gostaria que ele parecesse feliz. Não importa. Eu limpou a casa de cima a baixo, lavei os lençóis com lavanda, inserei os móveis antigos, esvaziei o barco, pendurei uma série de lanternas na varanda. Exatamente como antes. E eu tenho cozinha. Panquecas de mirtilo frescas, exatamente como Ethan adorava quando tinha 6 anos. Pimenta picante, ferveu por horas. Até comprei uma nova toalha de mesa xadrez vermelha. Tudo isso para agradá-los, para ainda se sentir útil, para encontrar minhas raízes como mãe e avó. Eles chegaram uma sexta-feira no final da tarde, em um SUV novinho em folha. A música estava alta. Eles riam alto. Robert mal me beijou, já distraído com o celular. Débora saiu, de óculos escuros, suspirando. Ela me entregou uma sacola. Onde fica o cômodo mais distante da cozinha? Preciso de silêncio para minhas reuniões no Zoom. Ethan, ele olhou ao redor como se tivesse pousado em uma cabana de pesca abandonada. A gente dorme mesmo aqui? É vintage. Eu me forcei a rir. Você costumava dizer mágica quando era pequena. Ele me lançou um olhar estranho. Sim, quando eu tinha 6 anos. A noite toda fiz o meu melhor para ignorar os olhares de soslaio, os silêncios pesados. Débora passava o tempo no celular, navegando pelo Instagram. Robert lia e-mails, atendia ligações. Ethan zombava de tudo. Da minha toalha de mesa, parece um piquenique gigante. Do meu suéter, é da Guerra Fria? Na minha voz, você sempre fala como nos filmes antigos. Cada comentário me cortava um pouco mais fundo, como uma lâmina invisível. E Robert não disse nada. Ele até sorria, às vezes, como se era normal. O domingo à tarde o sol estava no zênite. Um calor intenso pairava sobre o lago. O tipo de momento em que antigamente, James e eu íamos ler A Sombra do Velho Carvalho. Débora dormia em uma espreguiçadeira. Robert havia se trancado no quarto para uma videoconferência. Ethan se aproximou de mim enquanto eu regava os gerânios. Venha dar uma volta no pontão comigo, Nana. Olhei para cima surpresa. Fazia tempo que ele não me chamava assim. Claro, eu disse, com um pequeno sorriso. Caminhamos em silêncio, lado a lado, até o fim do velho pontão de madeira. O lago brilhava, parado. Uma brisa leve agitava as folhas. Eu me senti pacífico, quase comovido. Então, sem aviso, Ethan parou. Ele se virou para mim. Seu rosto havia mudado. Seu olhar estava, durante, sarcástico e insensível. E ele me disse: você ainda está de pé, certo? Não tive tempo de entender, nem de reagir. Suas 2 mãos me empurraram violentamente. No estômago. Como um choque. Brutal. Seco. Meu corpo se inclinou para trás. O céu girou. A madeira do cais desapareceu. E eu caí. Respingo. O frio me atingiu imediatamente. Minhas roupas estavam pesadas. Minha cabeça bateu em algo debaixo d'água. Eu entrei em pânico, meu coração batia forte. Tentei me levantar, tentar respirar, mas meus braços se agitavam no ar. Eu fluí lentamente. E então, na névoa da água, ouvi uma voz. Embaçada. Distante. Distorcida pelo eco líquido. Mas eu a reconheceria entre mil. Aquilo de meu neto. Não se faça de vítima. Ele riu. Ele riu. Enquanto eu lutava. Enquanto eu sufocava. Enquanto eu meus amigos. Meu próprio netoso riu. Não sei quanto tempo fiquei debaixo d'água. O tempo não tinha mais unidade.
Ele havia se dissolvido no som abafado do lago, no batidas do meu coração, no silêncio absoluto de pânico. Meus braços se agitavam na água, minhas pernas não respondiam. Uma dor aguda percorria minhas costelas e minha garganta já queimava por falta de ar. Eu queria gritar, eu queria, ao vivo. Mas tudo que eu senti foi o peso gelado da traição. E então, uma silhueta apareceu acima de mim, embaçado em movimento aureolado de luz como num sonho. Braços me agarraram. Com força. Senti-me sendo erguido. Tosse, engasguei, cuspi água. Agarrei-me a essa presença como a própria vida. Só mais tarde é que descobri, era Margaret Connors, uma vizinha, também viúva, que remava pacificamente no lago em sua velha canoa amarela. Ela tinha me visto cair. Ela tinha visto tudo. E ela tinha mergulhou sem pensar. Quando ela me puxou para a margem, eu tremia todo. Meu cabelo grudava no rosto. Minhas mãos estavam arranhadas, meu suéter estava rasgado. Meu peito queimava a cada respiração. E meu dignidade estava pingando com cada gota de água que caía das minhas roupas. Ethan permaneceu no cais, congelado. Ele não estava gritando. Ele não estava correndo. Ele estava olhando, em frente como um ator fora de seu papel. Então, finalmente se aproximando, ele murmurou. Ela tropeçou, eu acho. Sua voz estava inexpressiva, vazia, como se ele não tivesse percebido o que tinha acabado de acontecer. Ou talvez tivesse ponto tudo bem, mas que ele não sentia nada. Margaret me cobriu com a toalha. Eu estava em choque. Não conseguia falar. Meus dedos tremiam, meus dentes batiam. Meu próprio neto, me empurraram para a água para zombar de mim, e Helene sequer levantou um dedo para me salvar. Algumas horas depois eu estava no hospital Burlington, deitado numa maca tremendo com soro intravenoso, envolto em cobertores finos. As enfermeiras me trataram com delicadeza, mas cada movimento despertava a dor no meu lado esquerdo. Costelas quebradas, vários hematomas, contusões na nuca. A senhora teve sorte, senhora Williams. Na sua idade poderia ter sido muito pior. Na sua idade, essas palavras ressoaram como uma guilhotina. Robert chegou no início da noite. Ele entrou na sala sem dizer uma palavra, de braços cruzados, olhar fechado. Não correu, não fez perguntas, não apertou minha mão. Então, foi um acidente? O Ethan disse que você tropeçou. Olhei para ele. Por um longo tempo, eu estava procurando uma rachadura naquela máscara de indiferença, um tremor na voz, uma lágrima, uma ponta de medo. Mas não. Parecia especialmente incomodado e envergonhado, talvez. Como se temesse o escândalo, mas não a dor. Minha dor. Então Débora entrou, vestida impecavelmente como sempre. Batom discreto, lenço no pescoço, bolsa de grife pendurada no ombro. Ela me deu um sorriso forçado. Estamos aliviados que você esteja bem. O Ethan está chateado, sabia? Chateado? Por quê? Por ser vista? Por não ter percebido a piada? Por não ter me afogado completamente? E o Ethan? Ele ficou no corredor. Eu o vislumbrei. Ele estava olhando pela janela com as mãos nos bolsos. Ele não queria entrar. Ele não conseguia me olhar no rosto. Na manhã seguinte, o médico me perguntou, Senhora Williams, a senhora contou à secretaria de admissões que escorregou. Mas seu vizinho alega ter visto algo incomum. Quer registrar uma reclamação? Um boletim de ocorrência? Meu coração afundou. Estava lá. O momento. O limite. A oportunidade de fazer minha voz ser ouvida finalmente. A verdade. O bom senso. Mas olhei pela janela. O céu cinzento. Os pinheiros imóveis. E eu disse não. Eu só escorreguei. Por quê? Eu me perguntei 1000 vezes. Por hábito. Por instinto. Por vergonha. Porque eu ainda era aquela mulher que protegido, não importa o que aconteça. Porque no meu coração, em algum lugar, eu ainda pensava que se eu denunciasse o Ethan, eu destruiria o que restasse de minha família. Mas naquele dia, dizendo isso, eu me traí uma última vez. E essa foi a última vez. Em casa, a porta se fechou atrás de mim com um baque surdo que soou como um veredito. Naquele dia, algo dentro de mim, quebrado, uma parte de mim tem extinto, fria, desiludida. Esta mulher terna, generosa, disposta a tudo pela sua família, a quem tudo sempre fora pedido, a quem tudo fora dado. Ela tinha atingido o ponto de ruptura. Mas, nesse silêncio pesado, algo mais começou a despertar. Um brilho gelado de lucidez, como uma chama bruxuleante na escuridão. Uma voz interior sussurrando, é hora. É hora de proteger você, Eleanor. Pensei em tudo que fiz por eles. Minhas economias de vida, cada centavo cuidadosamente economizado para a educação deles, para o futuro deles. A universidade do Robert, cara, mas eu não queria que lhe faltasse nada.
As viagens de ida e volta a Boston para ver a Lindsay. Os presentes, o seguro, as consultas médicas. Quando eles quiseram comprar a casa, fui eu quem deu o sinal sem pedir nada, porque queria vê-los felizes e estáveis. Até a piscina, aquele pequeno luxo que eles se gabavam para os amigos, saiu da minha conta bancária. E eles, o que fizeram por mim? O que eles fizeram enquanto eu estava me afogando literalmente, em dor e indiferença? Senti uma raiva lenta e surda crescendo. Uma raiva apenas e necessária. Uma raiva que queima, mas que ilumina. Então decidi mudar as coisas. Marquei uma consulta com um notário. Sentada em frente a ele em seu escritório, com as paredes cobertas de diplomas, assinei papéis que transformariam minha vida. A casa no lago que eu tanto amava estava à venda. Mudei meu testamento, removendo Robert e Ethan de todos os meus desejos. Abri uma conta bancária em meu próprio nome, um refúgio secreto onde ninguém poderia colocar as mãos. Eu até fiz uma doação substancial para uma local de associação que ajuda mulheres idosas que foram abusadas ou abandonadas por suas famílias, como eu. E então surgiu essa urgência de falar, de não mais carregar o peso do silêncio. Fui a um centro comunitário para mulheres idosas. Um lugar acolhedor, onde histórias são trocadas entre xícaras de café e xales de tricô. Contei minha história, minha dor, minha traição. É aqui que uma mulher, a jornalista Graça Monroe, aproximou-se de mim. Ela ouviu com os olhos brilhando de emoção. Eleanor, sua história precisa ser ouvida. As pessoas precisam saber. Quero escrever um artigo. Hesitei. Depois aceitei. Poucos dias depois, o artigo apareceu no jornal local com esta manchete que me arrepiou: meu neto tentou me afogar. E ninguém levantou a mão para me ajudar. O impacto foi imediato. O artigo foi compartilhado milhares de vezes. Foi repercutido por veículos de comunicação nacionais. Mulheres de todo o país me escreveram, muitas vezes em particular, às vezes em público. Elas me contaram sobre seu próprio sofrimento, suas próprias lutas com o esquecimento e com o abuso familiar. Alguns choraram ao dizer obrigado. Alguns disseram que se sentiam menos sozinhos. Alguns disseram que minha coragem lhes deu força para falar. E eu, pela primeira vez em muito tempo, não me sentia mais uma vítima. Eu me senti vivo. Porque ao quebrar o silêncio, eu havia recuperado o controle. Eu havia recuperado minha dignidade. A publicação do artigo teve o efeito de um terremoto silencioso, que se espalhou muito além da nossa pequena cidade. Escola secundária de Ethan, uma escola particular de luxo que dependia muito de sua imagem, reagiu rapidamente. A direção abriu uma investigação interna, convocou Ethan, os professores, as testemunhas. O testemunho de Margaret Connors foi retido. As redes sociais já haviam repercutido o assunto, e alguns jovens estudantes compartilharam o artigo com comentários chocados. E então, a bolsa de estudos de futebol de Ethan foi suspensa. Sem o apoio financeiro da universidade, suas chances de entrar em uma universidade com um programa esportivo haviam desaparecido. Sua reputação também. As pessoas não sorriam mais para ele nos corredores. Elas o encaravam. Elas sussurravam. Algumas o evitavam. Outras o confrontavam. Roberto, enquanto isso, recebeu 2 cartas oficiais de demissão. 2 empresas com as quais trabalhou por anos. Elas alegaram perda de confiança e de imagem da marca. As pessoas ao seu redor não ousavam mais associar seu nome ao de um homem cuja mãe contava tal história. Débora, ela se manteve discreta. Mas não foi o suficiente. No escritório de advocacia onde trabalhava, as tensões aumentaram. Um cliente influente ameaçou sair. O escritório pediu que ela tirar uma licença temporária que se transformou em partida discreta, algumas semanas depois. E então um dia, eles me ligaram. Robert I. Ele deixou uma mensagem na minha secretária eletrônica. E mãe, precisamos falar com você. As coisas saíram do controle. Precisamos conversar. Então Débora. Sua voz melosa e tensa. Eleanor, o que você fez foi violento. Mas talvez pudéssemos nos sentar. Encontrar um ponto em comum? Por fim, Ethan. O mais curto. Desculpa, tá? Eu não quis dizer tudo isso. Mas ele era tarde demais. Tarde demais para lágrimas de crocodilo. Tarde demais para o medo das consequências. Tarde demais para desculpas ditadas pela vergonha pública, não por remorso sincero. Eu não respondi. Não por vingança. Não. Mas porque eu tinha entendido finalmente que meu silêncio valia mais que suas palavras vazias. Hoje eu moro em um pequeno apartamento na cidade, modesto, mas acolhedor. Um lugar só meu, sem memórias impostas, sem obrigações. As paredes estão cobertas de livros, fotos de mulheres que conheci em meus ateliês. Pendurei uma moldura na parede com estas palavras bordadas.
Ela se afogou um dia, mas aprendeu a nadar. É dar aulas de leitura numa escola primária, para crianças em dificuldades. Quando vejo a centelha de compreensão nos seus olhos, sinto-me profundamente útil. Estou a transmitir algo verdadeiro. ECO organiza círculos de palestras em um centro comunitário para mulheres mais velhas. Compartilhamos nossas histórias, nossas dores, nossos silêncios, nossas vitórias. A cada semana, uma nova voz se ergue. E eu digo a mim mesma, é por isso que ainda estou de pé. Não sou mais a mãe do Robert. Não sou mais a avó do Ethan. Eu sou Eleanor Williams. Eles me empurraram para dentro d'água. Acharam que eu iria afundar. Mas eu sou subindo à superfície, sem fôlego, pulmões cheios de água e coração em pedaços. E desde então eu nadando contra a corrente, às vezes sozinho, às vezes cansado, mas livre. Não me afoguei no silêncio deles. Eu fiz uma voz que fala. Uma voz que cura. E esta voz, agora, ninguém mais pode silenciá-la.